pauta foi proposta pela Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, que pediu que a ordem, como medida de defesa dos direitos dos advogados, ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra o parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, que trata dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Ele diz que quando a Fazenda Pública é vencedora em uma ação, os advogados da Fazenda Pública podem ter seus honorários arbitrados entre 10% e 20%. Já em contrapartida, quando a Fazenda Pública ela é vencida, os advogados, os particulares que propuseram a demanda e venceram, não é? Eles não terão essa mesma possibilidade de terem seus honorários arbitrados nesse patamar mínimo de 10%. Eles podem ter seus honorários advocatícios arbitrados em valores infinitamente inferiores, daí porque a Procuradoria Nacional entendia que isso seria inconstitucional, porque violaria o princípio da isonomia, violaria princípios da livre organização do trabalho, não é? Da livre iniciativa. Isso tem gerado situações completamente absurdas. Eu vou mencionar de um colega que me foi trazido há poucos dias, em que numa execução fiscal de R$ 1,5 milhão foram fixados 20% de honorários em favor da Fazenda Pública, portanto R$ 300 mil. Ele entrou com uma exceção de pré-executividade e extinguiu a execução. E os honorários em favor dele foram fixados em R$ 500. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, lembrou que o STF já deixou claro seu entendimento sobre o tratamento igualitário entre a Fazenda e a pessoa física. O Supremo Tribunal Federal julgar a PEC do calote precatórios, em 2 momentos, asseverou a inconstitucionalidade desse tratamento desigual. Em primeiro lugar, no que tange a correção dos valores dos créditos de precatório, que a Constituição Federal determinava a aplicação do índice de poupança, enquanto que a Fazenda usa um índice para cobrar seus créditos bem maior que é o INPC ou o IPCA. Então, a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus créditos o IPCA e para pagar seus débitos a TR. Isso o Supremo declarou inconstitucional no julgamento desta PEC do calote dos precatórios esse ano. Como também no que a Constituição dizia da compensação unilateral. A Constituição dizia que o contribuinte ou o beneficiário de um precatório, antes de receber esse precatório, ele deveria compensar os seus débitos com a Fazenda. Mas não dizia a Constituição que a Fazenda deveria também compensar os seus débitos com os créditos. Quer dizer, era uma compensação unilateral, apenas a favor da Fazenda e contra o cidadão. Outro momento que o Supremo Tribunal Federal asseverou nesta linha, desta DIN, que iremos propor, que vai ao encontro da prioridade da gestão, que é a defesa das prerrogativas, e em especial o olhar atento ao aviltamento dos honorários advocatícios. Em seu voto, o relator da matéria considerou evidente a inconstitucionalidade da Lei 5.952, de 1994, e foi seguido de forma unânime pelos conselheiros da OAB Nacional. Ao analisar essa proposta, foi nomeado relator, não é? Aleatoriamente, é a nova forma de distribuição de processos aqui no Pleno do Conselho Federal. Então, analisei que seria viável a propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade, o que foi acolhido por unanimidade hoje aqui no Conselho Federal. Sendo acolhida, a ação poderá ter uma aplicação aos casos já julgados, já que o novo CPC só poderá incidir sobre os casos que venham a acontecer após sua aprovação. Em tese, isso poderá afetar, inclusive, aquelas situações de processos já ajuizados, já em tramitação, né? Vai depender de como a decisão venha a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Não dá para esquecer também que o novo Código de Processo Civil não é uma realidade ainda. Ele está em tramitação no Congresso Nacional, está recém sendo aprovado por partes na Câmara dos Deputados e deverá retornar ao Senado Federal para ser apreciado. Não podemos esquecer que o ano que vem é um ano eleitoral, onde dificilmente essa tramitação será finalizada e, além disso, haverá um período de vacatio legis em que deverá entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, mas será aguardado um período longo para que os advogados tenham condições de estudar as novas regras, então, não só os advogados como também o judiciário, né, estudar as novas regras e se adaptarem a essa nova realidade.